Erasmo Espadoto. Na 105,9, você ouve Manhã Educativa. São 8h39 e nosso Manhã Educativa volta agora, recebendo aqui nos nossos estúdios o Maurício Angeli Maranhão de Carvalho, ele que é sócio fundador da empresa ProEnergy e engenheiro eletricista graduado pela Unicamp, e diversas formações aqui que ele tem, né? E ele veio conversar com a gente, principalmente a respeito dessa situação que nós estamos passando no país hoje. Nós tivemos aí um período de estiagem muito longo. Esse período de estiagem acabou secando boa parte das nossas hidrelétricas, as usinas que fazem, né, a energia um pouco mais barata. Com isso, a famosa bandeira vermelha foi acionada lá nas empresas de energia e a nossa conta de energia foi lá para as alturas. E o Maurício, a gente convidou o Maurício para vir falar de uma opção que existe hoje, né? Essa opção já existe há algum tempo, mas ela está cada vez mais se modernizando, né? Como toda a tecnologia, né? E trazendo novas opções. A gente sabia, a gente conhecia até bem pouco tempo atrás, inclusive as residências populares que são vendidas hoje pelo governo do estado de São Paulo, elas têm a energia solar para aquecimento de chuveiro, né, para aquecimento de água. Essa é uma utilização comum que a gente conhece. Porém, a tecnologia está tá evoluindo, como eu disse, né, e agora a gente passa a poder ter casas totalmente sustentadas por energia solar. É isso, Maurício? Bom dia. Bom dia. Primeiramente aí agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade. Acho que como você muito bem introduziu, né, esse tema de energia ele vem sendo cada vez mais importante na vida da gente, né, seja do ponto de vista residencial, né, de casas ou empresas, indústrias, comércio, né? A escassez de água ela vem sendo cada vez de fato mais relevante. Hoje a gente tem uma matriz energética que é muito dependente da água, né? A gente tem os números que mostram quando a gente soma energia, né, vindo das hidrelétricas e das termoelétricas, né, que eu vou falar um pouquinho delas, mas é o grande perigo, né, são as grandes poluidoras. A gente soma essas duas fontes, a gente está em mais de 90%. Né? Então sobra um pouquinho de eólica, sobra um pouquinho de nuclear, sobra um pouquinho de fotovoltaica, né? Que é o que a gente vai falar aqui hoje. E aí a gente deve se espelhar, né, em países mais desenvolvidos, né? Pegando o exemplo da Alemanha, né, que é líder nesse segmento. Acreditem vocês que hoje a Alemanha já corresponde a 50% da sua matriz energética vem de fotovoltaica, né? Então é muito representativo, né? Um país que há 40 anos vem se preocupando já com isso, né? Então essa é uma alternativa muito interessante, né? O que é, né, essa energia solar fotovoltaica, né? Então, acho que uma primeira coisa importante para explicar é diferenciar do aquecimento solar, né? Você também colocou, né, muito bem colocado a questão do aquecimento solar. Hoje já é uma realidade, a gente já tem no Brasil, né, há muitos anos, acho que pelo menos 40 anos o aquecimento solar já faz parte hoje do nosso dia a dia, os órgãos públicos utilizando, né, nas casas, escolas. Eu acho que foi um avanço importante, né? Usar essa energia do sol para a gente aquecer a água foi um primeiro passo importante, porque a gente sabe, né, que o chuveiro elétrico é o grande vilão aí no consumo de energia. Mas agora a gente tem um segundo passo, ou seja, usar também essa luz do sol, mas por um motivo completamente diferente. Não mais aquecer a água, né, mas gerar energia elétrica, né? Então é aí que entra o sistema solar fotovoltaico. Ele funciona como usinas de energia dentro das nossas residências, das nossas empresas, no comércio, indústria, né? Então a similaridade com o aquecimento solar é o fato de que são placas instaladas no teto, né, nos telhados, que são geralmente áreas que não estão sendo utilizadas para outro fim. E essas placas vão receber essa luz do sol, né? Então tem um elemento semicondutor dentro dessas placas que vão ter essa propriedade. Elas recebem essa luz do sol, transformam o fóton
né, da energia, dessa energia solar, em eletricidade. E aí, uma vez gerando essa eletricidade, a gente pode utilizar para qualquer fim, né, para qualquer equipamento que consuma energia elétrica. Ar-condicionado, iluminação, motores elétricos, né, aí não tem limitação. Essa energia pode alimentar a casa normalmente, sem nenhum problema de falta? Sim, ela alimenta normalmente, né? Até porque existem alguns modelos, né? O modelo mais utilizado é o modelo on-grid. O que é o modelo on-grid? Eu não vou me desconectar da rede elétrica, né? Então, falando aqui de Piracicaba, a gente está conectado na CPFL. A gente não vai desconectar, então nada vai mudar, né, para o usuário final, para o consumidor. Ele vai continuar conectado. Só que você vai ter lá um aparato gerando energia. Essa energia gerada, ela vai alimentar, né, essa edificação, e o excedente dessa energia vai ser injetado na rede elétrica, né? Então, a partir da resolução 482 da ANEEL, que vem já de 2012, então a gente já tem 6 anos essa resolução em prática, permitiu a compensação desses créditos de energia, o que é muito legal, porque diminuiu o investimento que eu teria que fazer num sistema desse antes dessa resolução com baterias, né? A energia ela tem que ser armazenada, a energia ela é instantânea. Sim. Então pensem no passado, quando não existia esse sistema, eu precisaria necessariamente ter um banco de baterias. Hoje eu não preciso. Esse excedente de energia vai para a rede, né? E aí eu ganho um crédito toda vez que eu jogo essa energia na rede. Ganho um crédito em relação a todas as tarifas elétricas. A tarifa do custo em si da energia, tarifa de transmissão, de distribuição, tudo isso que eu pago, cada centavo que hoje eu pago por 1 kWh de energia é creditado para mim a mesma proporção que é gerado, né? E aí no final do mês a própria concessionária vai fazer uma conta. Opa, quanto que ele gerou de energia? Quanto ele consumiu? Você vai pagar só a diferença. E o mais legal dessa resolução é que ele permite uma total flexibilidade. Essa unidade geradora não precisa nem estar próxima à unidade consumidora. Eu posso ter um negócio que chama autoconsumo remoto. Então eu tenho uma área maior, vamos dizer, até fora da cidade, né? Na área rural, até em outra cidade. A única questão é que tem que ser dentro da mesma área de concessão, aqui no caso a CPFL. Então eu posso gerar essa energia numa área onde eu tenha maior disponibilidade de espaço e consumir em várias unidades consumidoras, né? Se eu tiver mais de uma casa ou mais de uma filial na minha empresa, né? Ou mesmo fazer um grupo de pessoas ou empresas interessadas, a legislação também permite isso. Né? Não sei se aí você me corrige se eu estiver errado. Por exemplo, se eu tiver um sítio, né, uma chácara, onde eu consiga lá separar um espaço e criar ali uma usina, né? Uma micro usina como essa que você citou, né? E aí eu posso utilizar também na minha casa, é isso? Exatamente. Eu moro aqui no centro, moro aqui na cidade e tenho um sítio lá e deixo esse sítio durante a semana, né, vazio, não funciona, eu só utilizo de final de semana. Então eu posso fazer isso, criar essa usina, micro usina lá e utilizar na minha casa. Exatamente, essa é uma possibilidade e em alguns casos muito importante a gente tem feito muitos projetos, né, e muitas vezes comércios ou mesmo exemplo de padarias. Padaria é um tipo de estabelecimento que tem um consumo enorme de eletricidade. Sim. E ela em geral são áreas pequenas na cidade, né? Então a padaria muitas vezes ela não tem área de telhado suficiente para gerar toda a energia que ela precisaria. Então, essa solução que você acabou de dar seria um exemplo interessante. Eu tenho uma área, pode até ser um sítio, uma área fora da cidade, instala lá, né, as placas, injeta essa energia na rede, você pode consumir em qualquer outro lugar, né? É uma solução interessante. Num exemplo como esse, em outro exemplo também, se você tem um estabelecimento ou você tem, né, uma casa em que aquele empreendimento é alugado, né? Nada impede de se instalar numa área alugada, né? Depois você pode desmontar isso e levar para outro lugar. É que a gente fala, tem o custo da instalação que você vai ter que ter 2 vezes, né? Então, eventualmente, se você tem uma possibilidade de uma área que não está sendo utilizada, né, num ambiente onde você possa fazer caber todas essas placas, essa flexibilidade é interessante, né, pensando aí também quem tem um imóvel alugado, se ele tiver uma perspectiva de mudar no curto período de tempo, né? Quando se fala em investimento, se pensa em custo-benefício, né? Quer dizer, como que se instala então esse sistema e qual custo e o benefício, falando financeiramente, o benefício para essa pessoa que ou residencial ou comercial, o que isso representa no bolso
dessa pessoa. É claro que no primeiro momento será o investimento e depois o benefício disso, né? Lógico, é questão de geração de energia, mas em termos financeiros. Perfeito, essa pergunta é crucial, né? Porque a gente tem que entender de fato o valor de determinado investimento com o benefício que ele traz, né? Senão, o que é caro é barato, né? R$50 pode ser caro para mim, né? A gente quer, ainda mais nesse momento, né, que vive a nossa economia, a gente quer sempre reter os gastos, mas justamente, né, por uma questão de crise econômica, a gente deveria procurar situações como essa. Por quê? Então, falando um pouquinho dos indicadores financeiros, né, desse tipo de projeto. O projeto hoje, um projeto solar fotovoltaico, ele tem uma medição muito simples de entender qual que é o valor que eu paguei por ele e qual que é o benefício. Por quê? Ele tem uma capacidade de geração de energia, essa energia tem um valor muito claramente identificado, que é o que eu pago hoje na minha conta de luz, né? E via de regra, vale dizer que essa energia tem subido, né, de uma maneira assim impressionante, né? O reajuste em abril que a gente teve aqui na área da CPFL para baixa tensão foi 20,17%. 20,17%, muito acima da inflação do período, né, que está gerando aí em torno de 4,5%. 4 vezes mais, né, praticamente. Muito acima. E, né, sem contar também a questão da bandeira vermelha, que a gente está hoje pela questão de estar aí no período de seca, tem que ativar as termoelétricas, que são muito mais caras. Então a gente paga na bandeira vermelha nível 2, que é onde a gente está hoje, 5 vezes mais, né, o excedente em quilowatt-hora. Então é um preço realmente astronômico que hoje a gente está da energia. Então essa conta é fácil de fazer, qualquer um pode fazer, né? Quanto eu vou pagar pelo sistema, quanto ele vai gerar. E hoje os indicadores financeiros, né, para voltar à tua pergunta, eles demonstram que a gente tem um payback. O que é o payback? É o tempo que eu demoro para recuperar o meu investimento. Hoje ele está girando em torno de 4 anos aqui na nossa região. Tem na região do Rio de Janeiro, que é administrada pela Enel, né, a empresa italiana que recentemente adquiriu a Eletropaulo. Lá o payback, como a energia é mais cara, ele já está perto de 2 anos. Né? Esse payback chegou a ser no passado 20 anos. Foi caindo, né, o custo dos equipamentos. Hoje, em 4 anos, ele se paga e ele vai durar quanto? No mínimo 25 anos. Né? Isso é garantido pelos fabricantes. Né? O fabricante ele dá essa garantia de vida e a gente sabe, né, empresas que fizeram isso na Alemanha, eu vou dar mais uma vez o exemplo, né? Alemanha e Itália, aí os dois países que estão aí na liderança, você tem usinas com 40 anos. Então ele se paga em 4, dura 25, o que eu investi eu vou ter o retorno 25 vezes durante esse período e mais, né? Hoje existem fontes de financiamento que me permitem financiar esses projetos, né, com juros subsidiados. Então mesmo o raciocínio do aluguel, né? Se hoje eu pago um valor de aluguel e poderia pagar esse mesmo valor que eu pago do aluguel do meu financiamento da casa própria, por que não fazê-lo, né? E isso é muito fácil demonstrado. Então, em vez de eu pagar lá os R$1.000 da conta de energia, né, eu vou pagar até um valor inferior, 500 do meu financiamento, vai me sobrar ainda 500, né, e eu vou ter um sistema que é meu, né, eu comprei, é meu, não tenho que devolver para ninguém, vai poder me dar essa independência energética, né? Eu chego ao ponto de efetivamente não ter mais conta de luz, a menos do custo de disponibilidade. Por que, né, por isso, por que não chega a 100%? Porque por estar ligado à rede elétrica, né, nos casos de on-grid, como eu comentei, você vai pagar sempre lá um custo mínimo. Então, se é uma edificação bifásica, vai estar em torno de R$35, né? É um valor bem pequeno em relação ao que hoje é o gasto de energia, né? Se eu tenho, por exemplo, lá a minha casa, ela foi construída há mais ou menos uns 20 anos, logicamente a gente faz manutenções e tudo mais, e a rede elétrica ela não ela está em ordem, mas ela não é assim, recente, não é nova. É a necessidade de se fazer alguma adaptação ou dá para se usar a rede elétrica já existente na casa? Aí eu sinto como, por exemplo, né, quando você vai fazer a instalação de um aquecedor solar, por exemplo, você tem que colocar canos, né, que resistam, né, próprios para resistir à água quente, né? Esse fato dessa geração de energia, ela exige uma fiação diferente, por exemplo? É legal, ótima pergunta também, isso é uma pergunta muito recorrente aí do nosso público. A dificuldade de instalação ela é muito pequena, né? Então, como você mesmo colocou, o aquecimento solar, eu preciso fazer encanamento, geralmente são canos de cobre, né? Impactam aí numa mudança mais estrutural na edificação.
A instalação fotovoltaica, ela tem um impacto quase zero, né? Por que é quase zero? Essas placas, elas vão ser instaladas no telhado, né? E elas são apropriadas para serem fixadas nessa área de telhado. Então tem um sistema de grampos, né? De conectores, todos aprovados pelo Inmetro, né? Que servem para segurar essas placas. Então não tem ventania, não tem nada, só se voar o seu telhado inteiro com os caibros que sustentam, vai junto, porque ele é parafusado no caibro. E fora isso, então, essa fiação, ela chega, né? Ela chega até o quadro de entrada. Nesse quadro de entrada é feita a ligação do inversor, que é o equipamento que vai controlar tudo isso. O inversor é como se fosse um computador, né? Um equipamento pequenininho que vai fixado ao lado desse quadro. E a própria concessionária de energia vai trocar o relógio, né, que faz a leitura, por um modelo bidirecional, né, para poder ler essa energia nos dois sentidos, como a gente comentou. Fora isso, não é esperado que tenha nenhuma outra necessidade de adequação, né? Inclusive, essa troca do relógio é sem custo, a própria CPFL que tem que arcar com esse custo. E, eventualmente, né, isso é raríssimo acontecer, mas se tiver alguma necessidade de mexer na rede elétrica, né, isso também é responsabilidade da concessionária. Ele não vai repassar esse custo para o consumidor. Nós estamos conversando com o Maurício Ângeli Maranhão de Carvalho, ele que é sócio fundador da ProEnergy, e que também ele é engenheiro elétrico, né? Nós estamos falando nessa questão de energia. Nós sabemos, né, como foi no início da nossa entrevista, que realmente a água é um produto que está fadado a acabar, infelizmente, por conta do mau uso do ser humano mesmo. E a energia elétrica e as hidrelétricas poluidoras. Países da Europa estão cada vez mais voltados a essa energia renovada. Só que nós temos na contramão disso um presidente americano que faz exatamente o contrário, né? Já saiu do Acordo de Paris e fez tudo contrário. Hoje, realmente, os governos têm que perceber que é necessário esse investimento na energia renovada, a eólica, né? Isso. E aí essa forma de energia, senão realmente vamos ter um momento de um apagão no mundo? Olha, é fantástica essa pergunta, né, relacionada ao Trump, né, porque me dá a oportunidade de dizer o seguinte: mesmo nos Estados Unidos, né, que a gente sabe que não é um país preocupado muito, né, com a questão de sustentabilidade, ainda mais agora, né, com esse tom da administração do Trump, mas mesmo nos Estados Unidos a gente teve um importantíssimo estado americano, né, que é a Califórnia, colocando como mandatório todas as novas edificações tendo que colocar um sistema desse de geração fotovoltaica, né? Então, acho que a Califórnia foi o grande primeiro exemplo. Certamente outros estados americanos seguirão esse exemplo, né, de deixar de fato como mandatório algo desse tipo. Por quê? Porque o benefício, né, não só o benefício econômico, como a gente tem dito aqui, mas o benefício para a matriz energética como um todo é muito forte, né? Você tem hoje uma fonte de energia que está literalmente sendo desperdiçada, né? Quanto hoje a gente tem de energia do sol que incide aqui nos nossos telhados, né? Que não está sendo utilizado para nada. Então, é um argumento muito forte e os países e os governos começaram a perceber isso. Então, mesmo nos Estados Unidos, a gente teve um exemplo muito interessante aí vindo da Califórnia. No Brasil, a gente tem também exemplos como esse. Então, tem algumas prefeituras, tem algumas municipalidades que começaram também a entender isso e fizeram leis municipais, né, também para nortear e para incentivar o uso dessa energia solar fotovoltaica. A gente até aqui em Piracicaba está discutindo muito aí, né, com o time do Barges, com o próprio Barges, com os secretários, para tentar entender também qual que seria um modelo adequado aqui para a cidade de Piracicaba, porque a gente precisa de fato promover muito isso, né? Eu dizia agora há pouco, Piracicaba é uma cidade, né, extremamente importante, né, dentro do contexto do estado de São Paulo, né, entre os maiores PIBs do estado de São Paulo, e a gente está, de fato, muito atrasado, né, nesse aspecto. Aí são os números, né, que nos mostram isso. A gente tem, o dado mais recente que a gente teve divulgado, a gente tem em Piracicaba 40 instalações fotovoltaicas. Uma cidade de 400 mil habitantes, né? Eu vejo como muito pouco, né? Temos que incentivar, temos que divulgar para as pessoas passarem a conhecer e entender que isso, né, mesmo no Brasil, já é realidade há 6 anos, né? Então tem um esforço grande aí de desenvolvimento nesse sentido.
Você citou no início da sua fala também a questão dos financiamentos que existem hoje. Como é que funciona? Esses financiamentos são fáceis de se conseguir? Você tem que buscar isso aí dentro do banco, ou as próprias empresas já têm contato com os bancos e facilitam esse relacionamento? Como é que é? Legal. Então, falando, né, das fontes de financiamento, quando a gente está falando de pessoa jurídica, né, empresas, a gente tem 2 programas que são assim muito interessantes, né, para permitir acontecer esse tipo de projeto. O primeiro deles é da Desenvolve São Paulo, né, que é uma agência de fomento paulista. Teve até aqui em Piracicaba há pouco tempo lá na CIP, né, dando uma palestra, né, para informar, né, os empresários sobre essa possibilidade. Então a Desenvolve São Paulo tem uma linha que chama Linha Verde, é feita exclusivamente para projetos desse tipo. Com a Desenvolve São Paulo, ele vai aplicar uma taxa de juros, né, aplicando aí a correção de inflação, ou seja, uma taxa de juros final de 0,8% ao mês, né? Um valor bem atrativo, bem interessante, bem subsidiado. Tem lá os critérios, né, que ela vai exigir. Então a empresa não pode, né, já está super endividada, ela vai fazer uma análise financeira, né, mas é perfeitamente viável de conseguir. Um outro programa também bastante tradicional, né, nesse sentido é o Proger, né? Esse é um programa federal, vai trabalhar com juros um pouquinho mais altos, deve estar na faixa de 1,2% ao mês, né? Também abaixo do mercado. Abaixo do mercado. E também, né, tem linhas voltadas aí para se trabalhar com projeto, né, fotovoltaico. Isso para pessoa jurídica. Para pessoa física, aí por enquanto, aqui na nossa região sudeste, o mais interessante vão ser os bancos mesmo, os bancos comerciais, né? Eu vou dar um exemplo só, né, que é o Santander, que tem uma linha também voltada para isso. Ele vai conseguir trazer juros aí por volta de 2%, né? Um pouco mais alto do que esses juros para a pessoa jurídica, mas ainda mais baixo do que se for, né, ter um crédito pessoal que vai girar em torno de 4%, né? Então tem outros bancos também privados que vão permitir isso. A gente espera, né, que possam também ter esse incentivo do governo para a pessoa física. Sim. Hoje ainda não é realidade, né, mas a tendência é que tenha isso mais e mais no futuro, né? Tá, o Luciano tá mandando um abraço aqui, pedindo para divulgar mais ou menos valores. Perfeito. Logicamente, cada projeto é um projeto, que depende do tamanho, mas aí só para se ter uma estimativa. Justamente é isso. O projeto, como ele depende fundamentalmente do consumo de energia, né? Então, mesmo quando a gente comparar, mas é uma casa com 200 metros, 3 quartos, depende, né? Você pode ter o seu vizinho com uma casa idêntica à sua, mas você é um consumidor mais pesado de energia. Você vai ter um projeto fotovoltaico, né, proporcionalmente maior, porque ele é todo modular, eles são, né, feito por placas, né? Então isso até permite no futuro, eu quero expandir, aumentou hoje, né, o meu perfil de gasto. Tá bom, a gente consegue expandir, vai colocar mais placas e vai se adequar. Mas só para dar uma ordem de grandeza, né, para não deixar a resposta também completamente aberta, vamos imaginar assim, que os menores projetos hoje para residência, né, que são os de menor porte, eles começam a partir de R$10 mil. Até fazendo de novo a comparação com o aquecimento solar, né, que até onde eu entenda um projeto também começa por volta de 7 mil, os valores aí estão muito parecidos, até comparando com, né, o nosso primo aí, o aquecimento solar. Aí seria mais ou menos o consumo de 200, 300 watts? Esse seria um consumo de uns 250 kWh, né? Seria Em termos de valores, né? Então vamos supor que eu tenho um consumo de energia mensal aí de R$300 por mês. Eu vou investir 10 mil para fazer um projeto. Lógico, como eu falei antes, né? Tem o custo-benefício. Hoje você investe e vai ter o benefício. Eu vou ter um benefício daqui 4 anos, como você disse, 3, 4 anos, da redução quase a zero desse consumo de energia na minha residência. Exato. Pelo menos no consumo da prestadora de serviço, no caso a CPFL. A redução a zero, ela acontece no instante que instalou o equipamento, né? Ela já acontece imediatamente. Em 4 anos, o que você conseguiu economizar, pagou todo o projeto. Eu pago o projeto, e daí para frente é só lucro, né? Aí que dá, nesse horizonte de 25 anos, é o que dá esses 25 vezes o retorno sobre o investimento, né? O famoso ROI, né? Muito legal. Luiz Xavier também está mandando um abraço, está, né, elogiando aqui a entrevista
E aí, logicamente, ele está fazendo um pedido que eu ia fazer agora para você, né? Já que nosso tempo está meio apertado, mas eu queria que você deixasse um contato, né? Para que as pessoas que se interessaram aí possam ter mais detalhes sobre como desenvolver esse projeto, enfim. Claro, então a gente deixa, né, como forma de contato, né, o nosso WhatsApp, que é o 98-369-1523. Não deu tempo de pegar a caneta. Fala mais devagar. Isso, agora a pessoa já pegou a caneta, agora você repete. Então é 98-369-1523. Esse é o nosso WhatsApp e eu convido também a entrar no nosso site. Lá tem bastante informação, tem bastante reportagem que saiu na mídia, né? A mídia aqui de Piracicaba, mídia nacional. Então é bem interessante para as informações que a gente colocou lá. O nosso site é proenergyengenharia.com. Então o ProEnergy Engenharia tudo junto, né? O Energy do inglês, né, com Y no final, proenergyengenharia.com. Então entra lá, a gente convida, né, a buscar informações, a gente também está à disposição para qualquer consulta, né, para qualquer necessidade pontual. A gente faz esse dimensionamento, esse projeto inicial sem qualquer tipo de custo, né, essa análise, para que as pessoas possam ter de fato, né, o conhecimento e entender qual que seria o projeto mais adequado, né, para cada um. E eu aproveito também para divulgar que a gente vai estar presente aí na terceira feira dos condomínios, né? Era isso que eu ia te perguntar antes de encerrar, se é viável para condomínios também. Para condomínio é um público muito interessante, porque via de regra você tem um gasto, né, importante de energia para essa área comum, e o condomínio sempre tem algum espaço, né, para conseguir colocar essas placas. Sim. Então a gente vai estar nessa terceira feira, né, que vai ser no dia 21 de agosto, lá no Espaço Beira Rio. Para quem se lembra, no mesmo local que era a Croco, né? Para quem frequentar. Ele foi lá atrás agora. Eu estive ontem lá, né, fazendo a reunião com os organizadores. Foi exatamente onde era, no mesmo local. E vai ser no dia 21, né, do meio-dia às 9 horas. Vai ser muito interessante porque vão ter lá vários expositores também levando soluções, não só para condomínio, mas, né, soluções aí para as casas, residências. Então vai ser muito interessante e a gente se coloca inteira à disposição. A Feira dos Condomínios, que é promovida pela MBM, tem o apoio da Educativa. Exatamente. Né? Então todo o suporte aí da Educativa. Sem dúvida. Maurício, muito obrigado pela sua presença, foi muito esclarecedora, né, a sua entrevista, trazendo aí, tirando várias dúvidas, né, e principalmente deixando a gente com uma vontade de fazer uma água na boca, de poder chegar lá e pegar sua conta no final do mês e tá, né, aquele valorzinho baixo, né, e você ter consciência que, além disso, você colaborou com o planeta, né, e você também conseguiu produzir, né, energia, né, para a vizinhança, até para ajudar, né, em todo esse processo, né, de melhoria do nosso meio ambiente. Mais uma vez, Maurício Ângelo Maranhão de Carvalho, o sócio fundador da ProEnergy, né, e que trouxe informações aí sobre energia fotovoltaica. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço a todos. Abraço e bom dia. Bom dia, são 9 horas.